Felipe tem 42 anos, é professor de educação física, pós-graduado em anatomia, biomecânica, treinamento desportivo e nutrição esportiva, faixa preta de jiu-jitsu, presidente da Associação Clark e chefe de gabinete da Comissão de Esporte da Câmara de Niterói. Para vocês terem uma ideia, a Associação Clark treinou nos últimos anos o CORE, o BOP, a Polícia Militar, né, de modo geral, o COI, o Exército Brasileiro. Ele vai falar aqui sobre a associação e vai nos contar também, e a primeira pergunta que eu estou fazendo aqui ao nosso convidado de hoje, para falar do tema, e eu queria que ele falasse um pouquinho do Caio Martins, né, do Complexo Esportivo Caio Martins, o que a Associação Clark tem feito durante esses anos todos lá no nosso Complexo Esportivo Caio Martins. Boa noite, Felipe Clark. Inicialmente, queria que você desse aí um alô para a nossa turma e falar um pouquinho desse teu trabalho lá no Caio Martins. Boa noite, Casota. Boa noite a todos os ouvintes da M2M Rádio. E uma satisfação estar aqui com você, Casota, seu segundo convidado do programa, o primeiro da área de esporte. E estar feliz com a sua realização aí, estar realizando um projeto que você já tinha tempos, de estar divulgando algumas ações ao público de modo geral. Fico muito feliz em ver o sucesso da rádio, já no segundo programa, e de estar presente aqui. A Associação Clark, Casota, a gente está no Caio Martins há pouco mais de 10 anos. A gente começou com um outro projeto, uma outra instituição, e por questões ideológicas a gente acabou se separando e formalizamos a estrutura de uma empresa, né, com CNPJ, como ONG. Deve ter hoje 5 anos, mais ou menos, da associação estar constituída. Mas a gente já realiza trabalho lá no Caio Martins há exatos 10, 12 anos. Tá? E como a Associação Clark começou, alguns amigos se uniram com o objetivo em geral de devolver à sociedade um pouco daquilo que a gente recebeu, e cada um dentro de um período de tempo diário ia doando seu tempo, e o grupo foi aumentando. Começou comigo dando aula de jiu-jitsu, meu irmão dando aula de defesa pessoal, chegou um amigo, o Felipe, foi dar aula de Muay Thai, a Vanessa, psicóloga, a Débora do pré-vestibular, e a gente chegou a totalizar no Caio Martins 17 modalidades esportivas, atendendo uma média ali de 5.000 pessoas nesse período de tempo, mais ou menos. Então, Felipe, você pode discorrer para a gente as atividades principais lá do Caio? Tem a natação, né, que também a Associação Clark contribuiu muito lá, polo aquático, tem a parte, né, do parque aquático, né, mas principalmente o trabalho que você faz ali dentro do complexo, parte de luta. Mas quais seriam as atividades lá que hoje está funcionando já? O que está funcionando? Explica para a gente quais os horários, como é que está isso? Quando a gente começou, lá atrás, começamos exclusivamente com lutas. Era o jiu-jitsu, a defesa pessoal e Muay Thai. E com o tempo elas foram aumentando. Teve luta livre, teve kickboxer, teve taekwondo, chegou até boxe. Judô também. Judô ainda funciona até pouco tempo atrás. E por conta da pandemia, a gente foi obrigado a parar, né, por conta dessa pandemia que aconteceu, e estamos retornando por hora apenas com jiu-jitsu, e já, previsão para 2 semanas aí, mais 10 modalidades voltarem a funcionar. O jiu-jitsu hoje funciona de terças e quintas, 18 horas jiu-jitsu infantil, 19 horas adulto e adolescente, e a atividade que também está voltando é a Zumba, com a professora Letícia na parte da manhã. Daqui a umas 2 semanas devem estar começando todos os esportes, né? Futebol, basquete, vôlei, natação. Natação já não parou, ela continua. E o pré-vestibular também está para voltar, atendimento psicológico está para voltar. E em pouco menos de 2 semanas a gente vai estar 100% funcionando lá no Caio Martins. A gente já chegou a funcionar lá com todos os esportes, futebol, handebol, vôlei, basquete. Funcionamos com 7 lutas, né? Judô, kickboxer, Muay Thai, defesa pessoal e jiu-jitsu. Tivemos um pré-vestibular que chegamos a aprovar 5 primeiros lugares na UF, né, dentre dezenas de aprovados em faculdades em Niterói. Atendimento psicológico, já falamos, e aula de teatro com o professor André, aula de dança com a professora Letícia,
e aula de música, né? Dentro de Yoga também tinha. yoga com o professor Giovanni também. Já estaremos para voltar, inclusive, com a modalidade com ele. Pô, muito legal, né, Felipe? Desde que você teve um período que ficou como administrador lá do complexo e a gente se conheceu lá, né? Tenho muito orgulho de ser seu amigo hoje, do trabalho que você faz. Tenho muita vontade realmente de colaborar, né, com a associação. E quais são os planos aí para o futuro? Eu queria que você dissesse também para gente a questão. Hoje você está como chefe da comissão de esporte e lazer lá da Câmara, meu chefe da comissão, e eu queria que você também falasse um pouquinho dos planos que nós temos, do que a gente já avançou em termos de leis, o que a gente pensa para o futuro, os eventos que nós vamos ter, as audiências. Fala um pouquinho sobre o trabalho lá legislativo lá da Câmara. Eu vou falar sobre o futuro da Associação Clark, né, como você falou inicialmente. Tive a oportunidade e a honra também de conhecer em 2018, enquanto ainda administrador do Caio Martins. E enquanto administrador, você fez uma reunião com o pessoal dos projetos, deu toda a condição de realização, incentivo. A gente acabou se conhecendo e se alinhando muito por conta desse tema, né, projeto social na cidade de Niterói, que é uma cidade tão carente e a gente tem tão pouco projetos acontecendo, né, para contemplar a população. E ali dentro do Caio Martins, depois que você foi administrador, eu acabei passando o período de 2019 lá na administração do complexo. E a gente tentou aumentar cada vez mais essa linha de projetos sociais. Foi quando a gente implementou todas essas modalidades. Ainda agradeço mais ainda, porque mesmo enquanto administrador, tive todo um suporte, todo um apoio, uma ajuda no desenvolvimento do projeto, da administração, de atendimento de demandas, entre outras coisas. Hoje, trabalhando na sua comissão, né, eu sou chefe, mas você é meu presidente, graças a Deus. A gente desenvolveu no período de 2021 alguns projetos. Eu cheguei a fazer uma anotação aqui dos principais, né? Que a gente criou o programa do Atleta do Futuro, que é um programa que contempla, com a Bolsa Atleta, atletas de entre 8 a 14 anos, que é a idade que fica fora da Bolsa Atleta em geral. O programa da Empresa Amiga do Esporte, que é a oportunidade de uma empresa estar podendo ajudar financeiramente uma praça, um complexo esportivo que fique perto do seu comércio e está com isso colocando seu nome, fazer uma troca de publicidade. Ainda esse ano fizemos a criação da frente parlamentar para discutir, né, em políticas em prol de políticas públicas municipais ao esporte. Teve também 2 projetos de leis que a gente alterou para se fazer cumprir, que não aconteciam, né, que é a implantação do tênis popular e uma implantação das artes marciais nas escolas, que acho que a gente ainda vai falar sobre isso hoje. Vou falar com você. Fizemos algumas audiências públicas, dentre elas o da criação do fundo artificial na praia de Piratininga, que além do esporte em geral, do surf, ainda vai fomentar o turismo. Aliás, está para se fazer agora um grupo de estudo multidisciplinar para poder começar a tratar desse tema. Isso deve ser nos próximos dias. Já tivemos uma reunião com a Secretaria do Clima e isso vai em breve acontecer. Sim, isso vai ser muito legal. Isso vai mudar a Niterói em vários sentidos: sentido econômico, esportivo, de turismo. Também fizemos uma outra audiência pública há pouco tempo, que é a da utilização da rampa dos parques da cidade para o voo livre, que também é um tema bem recorrente e importante. Tivemos algumas sessões solenes, né, de homenagens, e vamos fazer ainda esse ano uma para os atletas de PCD. Vamos também fazer uma outra audiência esse ano, se tudo der certo, para tratar sobre o tema da ProEsporte, que é a Lei de Incentivo Municipal ao Esporte, que eu também acredito que a gente vai falar mais sobre ela hoje. Na verdade, eu recebi até esses dias, pela rede social, pergunta do Arilson, que um grande amigo, um abraço aí, Arilson, que perguntou se a gente tinha algum projeto para o esporte amador. E eu vou aqui responder ao Arilson
que nada melhor do que o próprio ProEsporte, que é o programa de apoio ao esporte que a gente está criando, né, com a criação da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, da Comissão de Avaliação de Projetos Esportivos e do Certificado de Mérito Esportivo. Do selo da empresa. Sim, que tem o selo, né? E o ProEsporte, na verdade, vai ser um grande case que a gente espera ter para serem aplicados também nos demais municípios do estado. Hoje, para se ter uma ideia, né, dos 92 municípios, apenas 2 municípios têm a lei municipal de incentivo aprovada do esporte, e a gente pretende fazer com que Niterói tenha essa lei que foi muito bem estudada por nós. Ainda dá ano. E já vamos ter aí a reunião ordinária para chamar toda a frente parlamentar, mostrar o que foi feito até agora, e depois, se Deus quiser, culminando no final, com audiência pública, com a proposição desse projeto, e se Deus quiser, com a aprovação do nosso prefeito. Eu acho que vai ser bem bacana. Que sempre incentivou o esporte e o meio ambiente, uma pessoa que o projeto dele, Grael, é um dos referência hoje, não só no município como no país, né? E a gente espera muito que tudo dê certo no final das contas. Vai dar certo. Esse é um projeto, né, Casota, de incentivo ao esporte. A gente tem um projeto federal, a gente tem um projeto que é em cima do imposto de renda, a gente tem um projeto estadual que é em cima do ICMS, e essa ideia do ProEsporte é criar uma lei de incentivo municipal que vai sofrer ali abatimento, né, a dedução do ISS-QN, do IPTU, cerca de 1% de cada imposto, e vai conseguir beneficiar aí centenas de milhares, com certeza, de atletas, federações, times, entre outros esportes amadores, com uma bolsa, né, podendo fazer uma dedução fiscal para levar eles para competição, formações de equipe, campeonatos, eventos, entre outros. Acho que vai ser uma vitória para o esporte em Niterói. Tá bom, filho, vamos dar uma paradinha agora, daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui com a nossa programação, e queria perguntar ao Felipe, o que a gente tem um projeto que uma lei que já foi aprovada das artes marciais nas escolas. O que você acha desse projeto? Qual a sua expectativa? Como que você espera? Em quanto tempo a gente vai estar implantando isso aí? A gente teve uma reunião na Comissão de Educação que eu questionei esse projeto, e a gente está fazendo uma alteração. Como é que está isso, Felipe? Você lembrou bem, Casota. A gente existe uma lei chamada, uma PL de 1930/2002, na verdade, essa é uma lei de 2002, foi aprovada em 2002, que ela criava as aulas de defesa pessoal nos colégios municipais. A gente, esse ano, através da comissão, fez algumas alterações nela, ainda vamos fazer mais 2 para atualizar a lei e deixá-la mais moderna, e vamos tentar fazer que a lei se cumpra, né? Você fez uma reunião com a Comissão de Educação, acredito que o diálogo entre as comissões, entre as secretarias e o Legislativo é fundamental para ela acontecer. Ela é uma lei, como você mesmo disse, que já foi aprovada, então já foi votada, não tem mais trâmite para acontecer, basta ter a vontade do Executivo. Então, através da conversa da Comissão Exposta, da Comissão de Educação, e eu sou suspeito em falar, né, porque venho das artes marciais e consigo elencar dezenas de motivos para essa implementação nos colégios, desde a educação, disciplina, hierarquia, entre outras coisas, são conceitos fundamentais, né, ainda mais na criação e no desenvolvimento de uma criança. E é um projeto que eu acredito que, dependendo da vontade executiva, tem tudo para dar certo e acontecer o mais rápido possível. A gente sabe que isso é um conceito desde a escola integral, você ter a educação e a cultura no contraturno, né, junto com a educação. E eu acho muito importante, né, Felipe, que a gente consiga que essa lei que já está aprovada
seja realmente cumprida na nossa cidade. E se tudo der certo também, né, Casota, que outras leis venham ser votadas, né, e também cumpridas com outras modalidades, outro tipo de disciplina, como disciplinas artísticas, musicais, etc., entre outras atividades. Agora, Felipe, queria também que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que te encanta tanto nesses últimos anos, que é o trabalho com PCD, com a pessoa com deficiência. Você tem aí o evento que você vai fazer da audiência pública, aliás, minto, uma solenidade, né? Que a gente vai fazer com os atletas do PCD. E tem alguma... A Associação Clark está com algum plano em relação a isso? Sim, o PCD, né, eu gosto muito do tema e a gente começou a desenvolver mais trabalho quando eu recebi 3 alunos, um com síndrome de Down e 2 espectro autistas, que queriam fazer uma atividade física e a gente não tinha uma atividade específica. Eu acolhi eles na turma de jiu-jitsu. O Arthur ficou com a gente 2 anos e meio, teve que parar por conta de logística de pai e mãe. Hoje eu ainda tenho 2 meninas autistas que fazem jiu-jitsu comigo na turma infantil. E a Associação Clark também tem um time de futebol. A gente tem um time de futebol PCDs, que eles chamam a categoria PC, né, de paralisia cerebral. A gente tem um time de futebol de 7. Temos 4 atletas de atletismo e 2 de natação. Então, tirando o trabalho que a gente realiza no Caio Martins, a gente também está realizando um trabalho no Praia Clube São Francisco, que acolheu algumas modalidades e ajuda a gente lá com toda a estrutura, logística, um belo suporte. Agradecer até ao presidente, o Pio, e ao diretor social, Marcelo, que ajuda a gente com tudo que a gente propõe, as ideias, e continuamos a desenvolver esse trabalho. Hoje a gente tem uma parceria com o Grupo Soma, o Clodoaldo, o Tubarão Olímpico, ele é até um dos coordenadores desse grupo, e o Grupo Soma, ele é um conglomerado de marcas que contratam os PCDs e pagam salário para eles serem atleta da marca, né? Então eles têm um percentual de contratações PCDs também para cumprir e acabam ajudando o atleta dentro da sua estrutura de transporte, alimentação, treinamento. É uma parceria bem legal. Bacana, Felipe. Tem um outro tema aqui que eu queria falar com você, que a gente já vem há muito tempo sonhando com isso, que também diz respeito ao Caio Martins, que é a tão sonhada revitalização do Complexo Esportivo Caio Martins, aliás, do Caio Martins, que também tem em anexo o campo de futebol, que está com o Botafogo já há alguns anos, mas agora o contrato já está em final, né? Final do contrato. E eu queria que você dissesse como é que está isso. Você acha que quando é que a gente vai ter obra no Caio Martins? Quando que você tem informações sobre isso lá do secretário de Esporte do Estado? Então, vou voltar a um passado recente, né? Vou falar de 2019, que quando a gente assumiu a administração lá no Caio Martins, e de novo eu te agradeço, porque você conseguiu lá na época todo o suporte do poder público municipal, né, para ajudar em termos de poda, limpeza e algumas outras coisas que a gente precisou. O Caio Martins é um complexo enorme, construído em 1941, né, antes da Segunda Guerra Mundial. Eu frequento o Caio Martins desde 9 anos, já comecei a nadar lá quando pequeno, e então tenho um carinho muito grande pelo complexo, além de desenvolver as atividades lá há muito tempo. Em 2019 ele literalmente te deu o sangue e suor, né, para tentar fazer uma revitalização do complexo, e dentro do possível ali, a gente conseguiu reforma de algumas coisas, reativar a piscina, pintura, poda, criação daquele parque, um parque infantil na parte da frente do complexo. Mas o Caio Martins, como eu falei, né, ele é muito grande, muito antigo, então a gente precisa de investimentos ali bem pesados. Nas últimas conversas que eu tive com a Secretaria de Esporte de Estado, a pretensão da Secretaria urgente seria a reforma do ginásio. Então, fazer ali o telhado, evitar, né, as goteiras, que a água continue caindo na quadra, reformar a quadra, fazer uma quadra poliesportiva
tanto para uso de projetos, quanto para ela poder sediar alguns eventos que trazem o piso próprio, então fazer uma quadra de cimento queimado bem lisa, com a poliesportivo marcada. E depois a reforma das quadras externas. Quanto ao Botafogo, se eu não me engano, finda o contrato agora em 2022, mas ainda está meio obscuro, assim, que eu acho que ninguém tem muita informação sobre isso, nem sobre a utilização do estádio em geral. Né? O estádio, além de tudo, também ele tem obras emergenciais para serem feitas, porque ele não pode ter nenhum jogo de futebol. A gente fez um evento há pouco tempo lá, né? Eu até auxiliei a secretaria, foi um jogo dos amigos do Romário, e nesse jogo deu para ver que as condições do estádio assim também são bem lamentáveis, assim, quanto à estrutura, quanto a condição básica para realizar um evento, receber público e os atletas em geral. Sim. Aliás, eu estou até para te falar, passei esses dias ali pelo Caio Martins, está precisando fazer uma manutenção naquela área ali do Parque Infantil, que foi criado na época ali da sua administração. Grama alta, poda de árvore para fazer. Isso é uma coisa que o próprio complexo teria que ver, mas vou até me colocar também à disposição para ver se eu consigo fazer aquela... Porque ali o negócio está feio, você já viu? Com certeza. Também passei por lá há pouco e o complexo precisa de carinho, né? Precisa realmente de carinho. A manutenção ali é diária. As pessoas que trabalham lá há anos, né? São sensacionais. Posso elencar aí o Gilson, né? Brinco muito, falo que sem o Gilson, o Caio Martins não funciona. E o Marcelo, o André, entre outros ali que fizeram mágica com a estrutura que lhe foi oferecida, mas realmente o parquinho, né, infantil que fica logo ali na frente no Alberto Silveira precisa de carinho. Tem mais uma pergunta aqui do Arilson, perguntando qual a finalidade da Frente Parlamentar do Esporte. Você quer responder? Não, você pode ser meu presidente. Se então, quiser. A Frente Parlamentar do Esporte, ela foi criada em prol das políticas públicas do esporte, para que a gente conseguisse uma união de alguns vereadores, né, que gostam do esporte, que querem trabalhar com esse tema, para que juntos nós trouxéssemos, né, iniciativas, projetos para serem discutidos e implantados na cidade de Niterói. Né? Mas, sem dúvida alguma, né, o grande objetivo da frente é que a gente aprove o Pró-Esporte, que é Programa de Apoio ao Esporte, que é a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, a tão esperada lei que a gente quer aprovar com essa frente parlamentar. Tem lá alguns membros que são da Comissão de Esporte comigo, o Dr. Nazar e o Atratino, né, que já fazem parte da comissão e que também fazem parte da frente. E nós estamos convidando outros parlamentares. Temos o Pinho Guimarães, o Fabiano Gonçalves, que eu também convidei há pouco tempo, o Renato Cariello também um tempo atrás convidei. Ou seja, a gente trabalhar com os vereadores que gostam do esporte, que tem essa bandeira também. Eu recentemente aprovei em primeira discussão um projeto, aliás, já aprovamos em segunda discussão mais um projeto também do PCD, mas que é ligado à parte esportiva, que é da Academia de Ginástica Adaptada nas Praças Públicas, né, junto com o vereador Cariello. Então, a ideia é essa, a gente trabalhar um grupo de parlamentares que queiram se unir e apresentar projetos e discutir leis em prol do esporte. Bom, Felipe, chegando aqui no nosso final do programa, eu queria que você dissesse aí à vontade, discorresse à vontade, suas considerações finais. Se você quiser também falar com alguém aqui, dar um abraço em alguém, fica à vontade. A sua esposa, olha, sua namorada, quase esposa, né? Quase. Então fica à vontade aí, o microfone é seu. A princípio, Casal, queria te agradecer mais uma vez.
seu segundo convidado e o primeiro da área de esporte. Agradecer o trabalho que você vem fazendo em Niterói em prol do esporte. A gente sabe que o trabalho legislativo ele é duro, né, porque muita gente cobra algumas ações e pouca gente entende a limitação que o legislativo tem, né, que a gente fica de mãos atadas. São muitas ideias, muitas vontades e tudo depende de aprovações e de vontade do executivo. Mas trabalhando lá com você e vendo tudo que a gente tenta fazer e trabalha, são muitas ações em prol do esporte e que envolve muita base, né, Casota? São os projetos sociais, são os atletas que não têm patrocínio. Hoje a gente tenta fazer um trabalho 100% amador no sentido de não do atleta profissional, né? São as escolas de futebol, são os projetos de artes marciais, jiu-jitsu, muay thai, boxe, de tentar dar uma condição de melhorar o tipo de trabalho e a forma que ele vem sendo desenvolvido, porque o esporte em Niterói hoje, tirando alguns pequenos nichos, ele funciona 75%, diria eu, à base dos projetos sociais que não recebem incentivo, não recebem nenhum apoio, seja financeiro, seja institucional. Então, eu posso falar por experiência própria, né, que a gente realiza um trabalho há 15 anos, também sem esse apoio, sem... Muita gente brinca, não, mas sei lá, no seu projeto você está bem. Gente, a gente está 15 anos sem receber R$1 de ninguém, de lugar nenhum. E todo mundo que trabalha, né, na associação, não vou nem citar nomes, porque eu vou acabar esquecendo alguém e seria injusto, mas todo mundo que está ali de coração, está ali com amor. Ninguém vai para lá esperando receber dinheiro, uma troca de nada. Claro que um dos motivos, inclusive, da ProEsporte é tentar profissionalizar os projetos e fazer com que cada professor consiga receber um salário, consiga investir no seu atleta, consiga levar ele para a competição, porque é um impulso, né, até para realizações de novos projetos, que a mesma velocidade que nascem projetos em Niterói, morrem projetos em Niterói por conta de forma de se manter, né? A gente sabe que o professor, seja de arte marcial ou de educação física, que envolve outro tipo de trabalho, uma hora dele no dia, no final do mês, faz diferença. Então ele às vezes segura ali 2, 3 horas por semana para desenvolver um trabalho social, e se ele tiver um retorno, um investimento para custear aquela hora dele, além de trabalhar muito melhor, de fazer um trabalho quase de excelência, vai ser também recompensador, né, na forma de gratidão. Porque a alegria já tem, né? Exatamente. Então, assim, falar mal de algum projeto social hoje, para mim, é impossível, porque por menor que seja, a gente sabe a situação que todo mundo enfrenta, que todo mundo passa para estar ali, né, no projeto dando aula. Eu ainda dou aula, fisicamente, estou lá no projeto toda terça e quinta. Sempre o povo brasileiro, com toda a dificuldade que tem, um povo alegre, né? Com certeza, isso é sem dúvida. E, sem dúvida, nos motiva muito ver o projeto social saindo do papel, sendo feito. Graças a Deus, a gente tem muita gente aí fazendo e ajudando. É muito importante, né? Posso até dar um exemplo de uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Eu nem tirei foto, nem filmei, porque às vezes eu acho que não precisa. Mas eu fui levar uns kimonos que eu ganhei de doação para um projetinho social, e cheguei lá, o tatame deles era caixa de geladeira. Então, assim, tinha 2, 3 caixas de geladeira dobradas no chão e as crianças rolando ali com a roupinha normal. Deu vontade de tirar o meu tatame que eu tenho lá no Caio Martins para doar. Mas se eu tiro de um lugar, vai faltar no outro. E a ideia é justamente essa, é poder dar estrutura, dar uma forma do projeto se manter. Então, acredito que tudo isso aí que está sendo trabalhado, daqui a um tempo vai estar acontecendo, vai estar sendo realizado e os frutos vão vir. A ProEsporte, ela vai ser uma cereja e um divisor de águas no esporte de Niterói, com certeza. Felipe, eu também queria fazer as minhas considerações finais, aproveitando para falar sobre essa união nossa, né? Quando a gente se conheceu no Caio Martins, e do trabalho que eu vi você realizando lá. Eu também já tinha projeto social há alguns anos, o meu era parte de futebol, né? Tive o Craque do Futuro e etc. E aquilo me motivou muito, vendo aquela turma tua, aqueles professores trabalhando e ajudando ao próximo. O pré-vestibular social, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida.
né, a dedicação daquelas pessoas, e aquilo me motivou. Eu vou aproveitar o espaço aqui. Aquilo me motivou para estar desenvolvendo aquele projeto incentivado junto ao governo do estado, que a gente aprovou, Niterói né, que é o Talento. Niterói Talento. E eu queria fazer aqui um apelo, a gente aproveitar Com certeza. o espaço. Hoje o projeto está aprovado, né, no governo do estado, é um projeto incentivado de ICMS, né, e no valor de R$2,5 milhões. E esse projeto, ele contempla diversas atividades, né, e a gente precisa apenas de um patrocinador, na verdade, de uma empresa que queira descontar esse ICMS, né, que queira abater esse ICMS e venha a patrocinar esse projeto. Estava previsto para o Caio Martins e continua estando. Sim, né? Mas a pandemia veio. Aí veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer naquele ano, já tínhamos patrocinador, já tínhamos tudo, mas agora está em aberto. E a gente espera conseguir para que esse projeto da Associação Clark um apoio de uma empresa, e para que esse projeto consiga ser feito também com apoio aos professores, material esportivo, com tudo. É isso. Eu queria também agradecer aqui ao Elmo Fernandes, que é o fundador aqui da rádio M2M Web, e a todos os ouvintes que estiveram com a gente nesse programa, e nos próximos também estarão. E meu muito obrigado, Felipe, por essa noite e por estar falando de um tema que a gente tanto ama. Se deixar, a gente vai falar até amanhã. Obrigado, Felipe. Obrigado mais uma vez, Casota. Ainda vamos voltar aqui para dar mais notícias. É isso aí, meu muito obrigado a todos e uma boa noite.